Estamos começando mais um Dose Diária da Lição, mais um momento de estudo da Bíblia Sagrada e é muito bom saber que você está conectado conosco. E o nosso apelo é: curte o nosso material. Se você tem gostado do Dose Diária da Lição, compartilhe com outros amigos nas suas redes sociais. E o último apelo que eu faço é: você ainda não conhece a comunidade Adventista Terceiro Ato? Se você está aqui na região do ABC e gostaria de conhecer esta comunidade, por favor, venha nos conhecer. É só procurar aí no Google Maps ou mesmo ali no Waze, Comunidade Adventista Terceiro Ato. Você vai encontrar rapidinho o nosso endereço, Avenida Senador Flacker 646. Será um prazer e uma alegria recebê-lo, ok? Todos os sábados às 9h30. Às 9 horas, um grupo de estudo da Bíblia Sagrada com o pastor Geraldo Magela para os amigos e interessados, para todos na verdade. E às 9h30 começamos com a nossa programação. Então, venha conhecer a Comunidade Adventista Terceiro Ato. Hoje, quarta-feira, o nosso título diário é Sobrevivendo pela Esperança. Um dos grandes sobreviventes da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, não poderia deixar de ser Paulo, que na sua carta às igrejas descreve claramente as dificuldades, as angústias e os problemas que ele enfrentou para pregar o Evangelho, para salvar muitas vidas. Hoje, então, vamos entender um pouco mais desta problemática na vida de Paulo e como ele encarava todas essas situações. Então, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vamos ao estudo de hoje. Paulo identifica o propósito de seu sofrimento para os coríntios. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscitou os mortos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Alguns capítulos depois, ele lista as coisas que tinham acontecido com eles. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de assaltos, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraqueceu, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 29. Paulo reconheceu o propósito divino por trás das circunstâncias que o ameaçaram, ele e os seus companheiros. Ele viu toda aquela dificuldade como um chamado para depender completamente de Deus. Essa dependência trouxe poder a seu ministério. Como ele declarou aos coríntios: Irmãos, quando estive com vocês, anunciei-lhes o ministério de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com franqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 5. Dependência de Deus. Submissão à vontade de Deus. Esse é um termo repetidamente apresentado em comunidades religiosas, mas dificilmente vivenciado em nosso cotidiano, em nossos relacionamentos, em nossas condutas. E muito provavelmente, por não vivermos tal dependência de Deus, voltamos à lição que mencionamos essa semana já, por não vivermos tal dependência de Deus, tomamos decisões erradas, tomamos decisões de forma impensada, fazemos nossos próprios caminhos, erramos e trazemos para nós mesmos consequências complicadas para a nossa vida. Como com certeza você tem enfrentado, como eu enfrento, infelizmente.
Paulo entende que as dificuldades e angústias da sua vida apenas o estavam estimulando a viver uma vida de dependência de Deus. Em contextos como esse, só há dois caminhos a seguir. Em meio a crisóis da vida, em meio às dores da vida, só há dois caminhos a seguir. Não há como ficar inerte. Ou você se rebela completamente contra Deus, ou você se posiciona completamente contra Deus, os planos e os sonhos dele para a sua vida, ou você se entrega completamente aos planos, aos projetos e aos sonhos de Deus para a sua vida. Mas diante desse contexto, não há meio termo. E eu pergunto para você, qual dos dois caminhos você vai escolher? De ignorar, de rejeitar, de reprovar, de se opor, de blasfemar contra Deus? Ou de continuar confiando, acreditando, sendo fiel e submisso à vontade de Deus? Eu todos os dias escolho ou oro e clamo a Deus para que Ele me ajude a ser mais humilde, a ser mais dependente dEle, e que, se for necessário, que os crisóis da vida venham para me quebrar, me moldar, me lapidar, que Ele assim o faça. Eu espero que seja também essa a sua oração. Feche seus olhos. Bom Deus, nós precisamos ser moldados por Ti, lapidados por Ti. Somos orgulhosos, muito provavelmente avarentos, invejosos. Somos independentes e autossuficientes. E precisamos ser ensinados a uma vida de submissão e independência de Ti. Ajuda-nos, Pai, a aprendermos essas lições. De forma tranquila, de forma modesta, mas se for necessário, ajuda-nos a aprendermos tais lições em meio às tormentas e angústias que este mundo e que esta vida nos trará. Que apenas aprendamos esta lição de dependência. Abençoa-nos e proteja-nos. Em nome de Jesus.